Olá, do nosso curso de extensão. E hoje, na nossa penúltima aula, a aula 3, nós discutiremos a escola como espaço de aprender e fazer matemática. A escola por si só já é um território do saber, pois é nela onde aprendemos os conceitos científicos construídos historicamente pelo homem. E é também lá que nós aprendemos a nos relacionar num espaço um pouco, vamos dizer assim, microsocial. Ali há vários estratos sociais e é um ótimo lugar para vivenciarmos a nossa empatia, a nossa tolerância, a equidade, enfim. É um território de fato do saber, em questões humanas, em questões científicas, acadêmicas. E é levando em consideração todas essas variáveis que hoje falaremos da escola, da sala de aula e da aula de matemática como um espaço profícuo e fértil para se aprender matemática, para se fazer matemática de forma lúdica, prazerosa, intuitiva e compreensível, sem deixar de lado a aprendizagem de conceitos importantes de matemática. Toda essa fala que eu construí aqui hoje para apresentar a vocês foi retirada de um dos cadernos do programa federal Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Os conteúdos daqui foram retirados do primeiro caderno, o caderno 1, que é o caderno que trata sobre a organização do trabalho pedagógico nas aulas de matemática. Então, todo o conteúdo que será apresentado aqui é uma síntese desse caderno, dessas propostas, que são muito interessantes, a meu ver, de serem divulgadas a todos aqueles que ainda não conhecem. Como fui formador desse programa nacional, estou aqui para continuar divulgando e disseminando esse conhecimento que é tão necessário para todos nós professores, sobretudo aqueles dos anos iniciais e da educação infantil. Em primeiro lugar, temos que compreender que a sala de aula de matemática e as aulas de matemática é um ambiente para se aprender matemática de diferentes formas. E para isso, nós devemos situar o estudante em um ambiente de atividade de matemática, possibilitando que ele aprenda, além de codificar e decodificar os símbolos matemáticos, a realizar variadas leituras de mundo, levantar conjecturas e validá-las, argumentar e justificar procedimentos. Ou seja, as aulas de matemática não devem ser só um espaço para se realizar exercícios, resolver problemas e aprender conceitos pré-definidos, mas sim um espaço de aprendizagem que faça com que nós, professores e as crianças também, consigamos exercer a nossa cidadania, né, lendo o mundo das diferentes formas, porque vários conceitos matemáticos são apresentados para nós em diferentes contextos. E é nesse sentido que as aulas de matemática precisam levar em consideração a autonomia das crianças, dos estudantes e a forma como eles se relacionam com esse mundo repleto de informações. Desse modo, a sala de aula ela precisa visar a alfabetização matemática na perspectiva do letramento, que é essa alfabetização que vai além de reconhecer números, de utilizá-los, de fazer procedimentos, técnicas e saber contextualizá-los, aplicá-los, compreendê-los de fato no contexto em que vivemos, independente
dos lugares onde nós estivermos. Então, a sala de aula deve ser concebida como um ambiente de aprendizagem pautada no diálogo, nas interações, na comunicação de ideias, na mediação do professor e principalmente na intencionalidade pedagógica, para ensinar de forma a ampliar as possibilidades das aprendizagens discentes e docentes. Ou seja, a sala de aula é um ambiente de aprendizagem tanto para o professor, o docente, o educador, como para os alunos, os estudantes, os aprendizes. É um ambiente rico para que possa existir momentos de diálogo, de debate, de comunicação, de trocas de ideias. E ali sempre vai estar presente o adulto mais experiente, aquele que tem uma carga histórica maior e também um conhecimento adquirido do mundo maior que é o professor, mediando essas relações quando diz respeito aos conceitos matemáticos mais especializados e também a forma de lidar com algumas relações humanas dentro da sala de aula. Desse modo, é importante que haja intencionalidade pedagógica e objetivos quando vamos para a sala de aula. Antes de entrar na sala de aula, o mais importante é fazer um planejamento, saber com qual turma eu vou trabalhar, com qual público eu estou lidando, quais as principais dificuldades de aprendizagens dessas crianças, como o professor do ano anterior trabalhou, se ainda há lacunas existentes, quais materiais eu posso utilizar para esclarecer as dúvidas que ainda existem ou as que podem surgir, ou seja, realizar um planejamento de forma objetiva e intencional, que haja clareza tanto para o professor e para os alunos a meta, o local onde se quer se chegar, o objetivo principal. Se é para aprender divisão, o objetivo principal é compreender todo o conceito de divisão. E assim o professor elaborará atividades, materiais, enfim, para que esse conceito seja aprendido em determinado tempo, de diferentes formas e contextualizações. Também deve-se levar em consideração aqui as brincadeiras e expressões culturais da infância que precisam estar presentes na sala de aula, de modo a tê-la como um ambiente formativo, alfabetizador, privilegiado e como local em que ocorrem interações de descobertas múltiplas, repletas de significação. Por que dizemos isso? A principal atividade da criança é a brincadeira, é o brincar. E é assim que ela aprende, conhecendo e vivendo nesse mundo. E na sala de aula não poderia ser diferente. O nosso ponto de partida sempre deveria ser essa forma mais lúdica de se ensinar, sobretudo para as crianças. Sendo assim, a gente deve pensar a organização do trabalho pedagógico para a alfabetização matemática na perspectiva do letramento, que é ampliar todo o nosso conhecimento matemática junto com outras propostas e visões, né, envolvendo diferentes formas de planejamento, desde a forma que a gente organiza a sala de aula, né, se vai ser trabalho em grupo, em dupla, se vai ser em U, se vai ter congressos matemáticos na sala de aula, onde nós vamos oferecer desafio para as crianças e elas vão tentar, em equipes, tentar resolvê-los e depois expor a forma como resolveu esses problemas para a turma e explicar a forma como pensou. Afinal, há muitos problemas matemáticos que podem ser resolvidos de diversas formas. E esses são os mais interessantes para que hajam debates, diálogos e que se façam esses congressos na sala de aula, onde as crianças podem utilizar a lousa, desenhos, enfim, faixas, para mostrar a forma como eles pensaram.
Isso é comunicação na sala de aula, comunicação nas aulas de matemática. Além de toda essa organização que o professor realiza em questões materiais e física, há também o sentido em que o professor precisa realizar uma síntese de tudo que foi feito durante aquela aula. Nenhuma aula pode ser terminada sem ter sido realizada uma síntese pelo especialista, pelo professor, para que as crianças não saiam com concepções erradas dos conceitos que aprenderam na sala de aula. É sempre necessário chegar a uma síntese próxima àquela que queremos que se chegue de acordo com os conceitos científicos. Por que eu digo próxima? Porque em alguns momentos será necessário, utilizar maneiras e linguagens diferentes de se expressar esses conceitos, até atingi-los de uma forma satisfatória. Então, toda aula começa com um planejamento feito pelo professor, com um objetivo e uma intencionalidade de se aprender algum conceito ou alguma habilidade ou competência. Depois, a gente usa as metodologias que nós pensamos no planejamento e implementa elas na sala de aula para atingir o nosso objetivo. E, por fim, há sempre um fechamento para verificar se não houve lacunas de aprendizagem ou se não há concepções errôneas das crianças em relação àquilo que foi trabalhado. Então, é dessa forma que a gente articula e orienta a nossa ação como professor no processo de alfabetização matemática, nessa perspectiva do letramento, que não é apenas codificar e decodificar símbolos, mas sim fazer uma leitura de mundo que chamamos. Um pouquinho antes de entrar nas possibilidades, de se fazer e produzir matemática na sala de aula, é importante a gente compreender a importância do planejamento para as nossas aulas. Esses planejamentos que realizamos podem ser anuais, aqueles que são produzidos de forma coletiva, são compartilhados entre os professores, às vezes do mesmo ciclo, de turmas ali de anos iguais e junto com a coordenação pedagógica da escola. Ali a gente também conhece um pouco como os professores dos outros anos trabalharam determinados conceitos, conteúdos com aquelas crianças que nós vamos receber. E também é o momento de fazermos as escolhas dos conteúdos que iremos trabalhar naquele ano com intencionalidade, sabendo que objetivo queremos e de que forma atingiremos esses objetivos. Além desse planejamento anual, que é de suprema importância, aos planejamentos por períodos, que são momentos de planejamentos compartilhados e feito, às vezes, com colegas da mesma área, por exemplo, matemática, ou de áreas afins, ciências, no nosso caso, onde haverá um momento, uma pausa, para se fazer avaliação de tudo que foi proposto e pensado no planejamento anual. Os métodos que pensamos em aplicar em determinadas aulas, os conteúdos e conceitos que escolhemos para ensinar naquele ano letivo, enfim, todo esse processo de planejamento é contínuo e está em movimento, em processo de avaliação a todo momento. É uma avaliação que a gente chama periódica, feita por período. Dependendo das escolas, pode ser mensal, bimestral, trimestral, para fazer os ajustes e as adaptações necessárias para o próximo período. Afinal, aprender é sempre um movimento, é sempre um contínuo. E precisamos, como professores, compreender isso, que podemos sempre melhorar as nossas práticas e rever o que pode ser feito para esclarecer dúvidas
e lacunas das crianças. Também há o planejamento semanal, que é aquele organizado a partir do trabalho realizado nas semanas anteriores, de forma que a gente tenha como foco atingir os objetivos que estabelecemos, né, para ensinar determinados conteúdos e se eles foram atingidos ou não. E quando a gente faz esse planejamento semanal, que geralmente é conosco mesmo, às vezes sozinho, mas que não é indicado, né? Sempre o coletivo e o compartilhado é interessante porque há outras visões e formas de como se fazer, mas é o momento de se pensar em como a gente vai trabalhar na sala de aula. Se determinadas atividades vão ser realizadas individualmente, em duplas, em grupos, como a gente vai dispor a sala de aula em questão de espaço físico e de forma, os materiais que nós utilizaremos, se são livros didáticos, paradidáticos, materiais manipuláveis, softwares, enfim, todos esses recursos pedagógicos que podem nos ajudar a aprender conceitos matemáticos naquele ambiente da sala de aula, né? Nas aulas de matemática. Há aqui uma citação do Esteban, que é um estudioso da área do currículo, que diz o seguinte em relação ao espaço sala de aula, né? E aquele cotidiano que a gente vive ali. O cotidiano da sala de aula é tempo, espaço de imprevisibilidade. O professor frequentemente se encontra diante de situações comuns que alteram a dinâmica da sala de aula, interferindo no processo de ensino e aprendizagem, fazendo com que o pré-estabelecido precise ser constantemente revisto e reorganizado. É por isso que nós temos o tempo de planejamento para fazer essas adaptações e alterações, né, que geralmente são necessárias a partir do momento que percebemos que ocorrem imprevistos na sala de aula, que há caminhos que vão dificultar ou que não vai nos ajudar a atingir o nosso objetivo. E é preciso tempo para refazer esse planejamento, sabendo que há essa imprevisibilidade. A sala de aula é um espaço, né, de constante movimento e passível de toda essa imprevisibilidade. Aproveitando então essa fala do Esteban sobre currículo, é importante a gente lembrar, como professores, que na hora de preparar as nossas aulas, de planejar as nossas aulas, sabemos que temos que atingir um objetivo, preparar as atividades com uma intencionalidade, selecionar um conteúdo, um conceito a ser ensinado, a forma como isso vai ser feito, que são as metodologias que utilizaremos, e também a forma em que a gente vai realizar a avaliação e o fechamento dessa aula, né? E compreender se as crianças de fato aprenderam ou não através da avaliação. Precisamos lembrar que nas teorias de currículos nós temos 3 características ou 3 variações de currículo, né? Que é aquele currículo formal, prescrito, que geralmente é estabelecido pelos sistemas de ensino e é expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos de áreas e disciplinas de estudo. E é o que traz prescrito institucionalmente os conjuntos de diretrizes. Como exemplo, a gente tem os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental, o PCNEM, né, que é para o ensino médio, a BNCC, que veio agora para atualizar um pouco e agregar outras habilidades, né, no currículo, e
para a educação infantil, o RCNEI, né? Que vai ser as diretrizes que a gente vai ter para a educação infantil e também agora a BNCC. Além desse currículo formal prescrito, né, estabelecido por esses sistemas de ensino, há o currículo real, que é aquele que de fato acontece dentro da sala de aula a partir do momento em que o professor faz as suas escolhas, o seu planejamento e de fato implementa aquela ideia, né, do currículo. Então, esse é o currículo real, aquele de cada dia, decorrente então do nosso processo de planejamento pedagógico e dos nossos planos de ensino. Há também aquele currículo oculto. A gente usa esse termo para denominar influências que afetam a aprendizagem dos alunos e do nosso trabalho como professor, que diariamente, né, nos faz estar vivendo em meio a práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções que vigoram no meio social e escolar. O que seria um currículo oculto, assim, de forma concreta? As concepções e crenças dos professores ou de um professor, até da gestão escolar, podem ficar implícitas na forma de fazer na sala de aula. A forma como o professor entende o que são desigualdades sociais, o que são injustiças, enfim, toda essa carga, né, de concepção, de crenças, de valores que há no professor, já que somos seres humanos, né, não somos aneutros nem apolíticos, serão evidenciadas pela forma com que nós realizamos as nossas escolhas e como nós lidamos com situações que ocorrem na sala de aula. Essas escolhas, a forma como a gente vai fazê-las e conduzi-las, dependendo do que vai ocorrer, é o que a gente chama de currículo oculto, né? A forma como a gente, por exemplo, tratou de questões relacionadas à injustiça, à indiferença e tantas outras questões controversas que podem ocorrer. A violência, enfim, de qualquer forma, né, que seja ela. Bem, como seria então essa sala de aula como espaço de aprendizagem e produção do conhecimento? As aulas de matemática, principalmente, ela vai ser concebida como esse espaço a partir do momento em que aquele ambiente propõe, dispõe, oferece às crianças estímulos de forma a torná-las curiosas, a aprender e conhecer materiais, né, ou conceitos que nos ajude como professores a ensinar matemática. Hoje em dia temos diversos materiais manipuláveis e materiais estruturados, que são aqueles pensados de forma intencional para ensinar um conteúdo matemático, disponíveis nas escolas. E é importante que esses materiais estejam na sala de aula e sejam usados em diferentes contextos. E a gente pode fazer isso, criar esse ambiente, requisitando os materiais para os próprios alunos, né? Pedindo para que tragam revistas, embalagens, tampinhas. São materiais que a gente costuma solicitar com bastante antecedência, com a intencionalidade de utilizá-los para ensinar determinado conteúdo. E também, obviamente, é necessário que o professor possua um espaço na sala de aula para que ele possa colocar todos esses materiais e de forma também intencional, para saber que naquele canto há materiais que ajudam a aprender a matemática.
Agora eu vou dar alguns exemplos de como a gente pode deixar a nossa sala de aula um ambiente propício para aprender matemática e causar esses estímulos. É importante que a gente tenha portadores de texto com diferentes usos e representações numéricas, para que as crianças entendam que os números estão presentes no nosso mundo, né, que construímos no sentido social. Né? Isso é leitura de mundo. E a gente precisa apresentar para elas que essas informações estão em diversos lugares, sejam em reportagens de jornais, né, quando utilizam gráficos, sejam em tabelas de pontuações de jogos e esportes que os pais assistem, os irmãos mais velhos, seja nos jogos e nas brincadeiras de tabuleiro ou tantos outros que eles brincam e há pontuações para determinar quem é o ganhador e o vencedor. Em rótulos de embalagem, que vai ter às vezes valores nutricionais, quantidade de coisas que utilizaram, peso, enfim, questões relacionadas à medida. Placas de carro que vão ser utilizadas para identificar alguma coisa a partir de letras, de combinações de letras e números, assim como o número da casa, o CEP do bairro, da cidade e tantas outras formas em que vão aparecer, né, contextos em que se utiliza números de diferentes formas para ordenar, para organizar, para representar quantidade, né? Então, há diversas formas e meios de se utilizar números. E isso é uma forma de letramento. Entender que número não representa só quantidade. Às vezes eles também nos ajudam a compreender a posição das coisas. Ou também a só identificar ou localizar coisas, como é a questão do CEP, né? Que nesse caso seria um código, né? As placas de carros são código, CEP é um código, o código de barras que tem nas embalagens dos produtos que utilizamos é um código, o QR Code que hoje se utiliza muito para fazer pagamentos online também é um código. Isso tudo é leitura de mundo, né? Que nós não podemos negligenciar para as nossas crianças. Isso é um direito de aprendizagem. E, então, é uma forma de exercer essa cidadania e construir, né, o cidadão também nas aulas de matemática. Uma sala de aula de matemática na educação infantil nos anos iniciais sempre, né, tem que ter essa exposição aos números, para eles terem curiosidade de saber o que significam aqueles símbolos, né? Um dos exemplos que nós temos aqui é a tabela numérica, onde a gente pode verificar com as crianças padrões que ocorrem nelas de diferentes formas. Se a gente observar, por exemplo, a coluna do 5, verificaremos que temos números ali que são múltiplos de 5, né? E que terminam sempre com 5. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. E o que acontece se a gente olhar, por exemplo, os que estão na terceira linha, na amarela? Há alguma regularidade, algum padrão ali? A gente pode perceber que todos os números começam com 2, com exceção do último número, que vai para o 3, que é 30. Ok? A última coluna, em que todos os números terminam com 0 e vão, né, crescendo. Então, há várias formas de se explorar aqui padrões e regularidades nas diagonais, em questões de múltiplos, de sucessor, antecessor. Então, com apenas uma tabela numérica, conseguimos dispor os números de forma que trabalhemos vários conceitos matemáticos. Algo importante também que sempre deve existir nas
salas de aulas, né, nas aulas de matemáticas, é o varal com símbolos numéricos e de preferência que seja construído com as crianças, né? E também não há necessidade que ele chegue até o 10 ou 100, enfim, geralmente não vai até o 100, né? Vai até o 10, por conta da nossa base, né? Da nossa mão que a gente utiliza para fazer as contagens e todas as nossas contas. Mas é importante, por exemplo, a gente começar a fazer agrupamento com as crianças de coleções de coisas e representar, né, essas coleções por meio de símbolos ou da escrita, né? Ou não, e da escrita também. E a gente vai usar também de uma imagem pictórica. São diferentes representações semióticas que a gente utiliza, né? Semiótica no sentido daquilo que a gente está vendo, né, numa forma de linguagem. O número 2 ali está com o símbolo dele, o 2, né, o algarismo. Embaixo está escrito o nome desse número, né? E também, logo abaixo, a gente tem a quantidade, né, de um conjunto ali, de elementos de um conjunto que seria 2 leões. Nesse caso, a gente está utilizando o varal para contagem, né? E também é importante que as crianças percebam que à medida em que um número vai indo para a direita nesse varal, na questão, né, dos números naturais aqui, a quantidade vai aumentando por conta de ter sucessor, né? Vai se acrescentando 1. E que isso é incluso, né? Não é separado. Tinha-se 2, agora tem 3, que já inclui a quantidade de 2 que tinha antes e assim por diante. Como a gente pode construir esse varal? Usando cards, né, como esses que estão aí embaixo, e fazendo atividades com as crianças antes mesmo, né, de mostrar o número ou a forma de se escrever. Apenas demonstrando a relação da quantidade e da contagem, né, da relação bionívoca de se fazer contagem, levando em consideração um por um, sem pular nenhum. Uma outra forma é termos murais, né, que possibilitem a produção dos alunos, sejam em textos, sejam então em desenhos, enfim, que haja curiosidades matemáticas ali para serem compartilhadas, tanto pelo professor quanto pelos alunos. Aqui tem um exemplo de um mural que se chama Cantinho da Matemática, e tem uma coisa bem interessante ali. Além das formas e dos símbolos que são utilizados, a professora colocou caixinhas de ovos para indicar o que é uma dúzia e meia dúzia, uma vez que esse tipo, né, de linguagem é utilizado para comprar ovos, por exemplo. E ali a gente também pode contar a quantidade, né? Contar a quantidade, isso é redundante. Enfim, para trabalhar a quantidade e, enfim, explorar esse aspecto da contagem e também da linguagem, né? Que é importante a linguagem que utilizamos falada para tratar de algo quantitativo, que também acaba sendo, né, uma convenção social. Outra forma da gente tornar a sala de aula um ambiente propício para a aprendizagem de matemática é utilizando o calendário. É muito importante que exista calendário na sala de aula para que as crianças entendam como é contar o tempo, né? Como nós convencionamos a contar o tempo. Que nós temos, então, o ano, que é dividido em meses, os meses têm dias, os dias têm horas, enfim. Cada dia da semana tem um nome, que depois que passa a semana se repete. Então, vai existir aí irregularidades e padrões em questão dos nomes da semana, da quantidade de dias que há em cada semana. Também outros aspectos importantes de ser tratado, da quantidade de dias dos meses, o porquê da diferença, por que determinado mês tem menos dias do que todos os outros. Então,
esses aspectos vão aparecendo, às vezes até de forma implícita, né? Pela curiosidade e os questionamentos das crianças. Isso tudo é uma forma de estimularmos as crianças a curiosidade e ter então essa facilidade de ler o mundo, né? Com, com elementos de coisas que são matemáticas, né? Outra questão importante é sempre a gente ter uma régua para medição das crianças em relação à altura na sala de aula, porque é muito interessante eles perceberem que eles crescem com ao passar do tempo, né, com o período em que se é estabelecido e que há diferença entre os tamanhos deles. E aqui a gente já vai conseguir trabalhar um pouquinho o que é a noção de maior e de menor utilizando os números, né, através da régua de medição de altura e também da própria régua na sala de aula. É um momento, então, de se fazer problematizações, né? Então, havendo todas essas possibilidades, esses materiais dentro da sala de aula, sempre haverá momentos para que haja problematizações, né, e aprendizagem de matemática. E tudo de forma muito intuitiva e lúdica para as crianças. Outra coisa importante para as aulas de matemática é uma balança para que eles possam pesar a si mesmo, né? E também há materiais que existem na sala de aula ou na escola, para entender o que é mais pesado, o que é mais leve, enfim. Porque a diferença de peso em cada um deles e a forma como nós, professores, podemos lidar com todas essas questões, até de maneira interdisciplinar, com a professora de ciências, né, com as aulas de ciências, conceitos de lá, e tantas outras coisas. Outro tipo de material que é muito importante estar presente na sala de aula são os relógios e outros instrumentos para medição de tempo, como a ampulheta, que vem em muitos jogos, né? Que eles brincam para fazer mímica ou tantas outras coisas que precisa de tempo para ser feita, para se estabelecer tempo, né? Onde ninguém tenha menos ou mais tempo que o outro, uma maneira às vezes de garantir uma equidade no que se faz, dependendo da atividade. Então, os relógios, né, são utilizados para medir tempo e também eles são importantes, principalmente os analógicos, né, como esse de madeira que está aqui, para que se aprendam múltiplos, né, de 5, a relação desses números com as horas, por que vai até o 12, e a gente vai falando às vezes de forma diferente aqui, né? 1 hora da manhã, 1 hora da tarde, daí representa 1 hora da tarde com 13 horas, enfim, e 1 hora da manhã com 1. E essas questões das subdivisões, né, das horas e minutos e muito mais, que já vem desde o calendário, né? O ano, o mês, o dia, os dias da semana, e no dia, os dias da semana, os dias, nos dias as horas, essas horas os minutos e assim por diante, que são subdivisões que vamos fazendo para contar, né, o tempo e que eles vão utilizar ouvir, né, em determinadas situações, quando, por exemplo, estiver assistindo uma corrida de Fórmula 1 ou uma corrida de atletismo, né, nas Olimpíadas, coisas do tipo. Que aqueles minutos vão fazer a diferença para saber quem é o mais veloz, quem é o mais rápido. São aspectos importantes de estar na sala de aula para que haja essa compreensão do mundo, a leitura de mundo, né? E como a matemática está presente nessas coisas. Diante de tudo isso, a gente vai ter praticamente o que é o mais importante na sala, que são
os armários ou outros espaços de armazenamento de materiais que utilizamos continuamente nas aulas, principalmente de matemática, né? São os jogos, os materiais manipuláveis para a matemática, como o ábaco, né? Quando for o momento de utilizá-lo para trabalhar com trocas, com posição, né, dos números, enfim, nos procedimentos aritméticos, o material dourado para trabalhar lá com agrupamentos e contagem, os sólidos geométricos para trabalhar com a questão da forma, enfim, do tridimensional, e tantas outras coisas, né, que nós utilizamos nas aulas de matemática. Papéis aí variados, materiais, para que eles possam recortar, colar, enfim. A estante matemática, ou como alguns professores gostam de chamar de a caixa matemática, é aquele espaço, né? A caixa é diferente da estante, obviamente, é uma caixa. É aquele espaço onde vai conter materiais que nos ajudam, né, nos momentos das aulas de matemática. As tampinhas para as crianças fazerem contagem, os feijões, as continhas para fazer colares, né, os pregadores de colocar em varalzinho, às vezes para trabalhar com a ideia de inclusão do número e, enfim, a forma das coisas quando você vai trabalhar com encaixe, ou de construção, né, que eles costumam fazer de casinhas ou coisa do tipo, quando começam a levantar. Tudo isso é muito importante para a sala de aula, e ter esse espaço é ter um espaço propício para que eles aprendam matemática de forma totalmente intuitiva. Outra coisa importante é que eles tenham acesso à calculadora, de forma que eles entendam que é uma ferramenta, uma máquina criada para ajudar em cálculos. E também, posteriormente, que quando não se sabe utilizá-la, pode levar ao erro. As calculadoras são importantes para mostrar para as crianças a síntese de um pensamento, né, do ser humano, que a partir do momento que ele compreendeu como se fazia os processos, os procedimentos aritméticos, com o ábaco, enfim, com o soroban, criou-se uma máquina que podia fazer que pode, né, fazer essas contas, esses procedimentos de forma mais rápida. E que ali também está representado os números que eles conhecem e as operações que também virão a conhecer ou já conhecem. Enfim, e que é uma máquina que pode parecer, né, a ideia dela, às vezes nos jogos que eles utilizam, no computador do pai ou da mãe que eles veem, ou quando o pai e a mãe estão fazendo algumas contas nas casas, orçamento, enfim, familiar, e eles vêm utilizando aquilo. Isso é democratizar o ensino, democratizar a matemática, torná-lo acessível a todos, né? Isso faz parte da leitura de mundo, da alfabetização matemática. Outros materiais importantes nas aulas de matemática são os livros infantis. Os livros infantis já fazem parte da infância, desse momento. E são através deles que eles fantasiam, né? Tem imaginação, criatividade, e há muitos desses livros que trabalham com conceitos e ideias matemáticas. Esse daqui o Pirulito do Pato é um que eu gosto muito e sempre leio para os meus alunos, que trabalha com a ideia de divisão e a fração, né, ao mesmo tempo. E utilizando a linguagem, né, utilizando trocadilhos, enfim, com a nossa própria língua, o que é super interessante. Aqui do lado a gente tem um livro que a gente chama de pop-up. Na hora que abre, né,
aparece elementos aí tridimensionais, como se o livro não fosse, ele é. Mas não tem apenas desenho nas folhas, né? Há esses elementos em que eles podem pegar e inclusive conter formas geométricas e construções. Uma outra proposta muito interessante para as aulas de matemática, sobretudo na transição da educação infantil para os anos iniciais, até na educação infantil, enfim, são os painéis de soluções. O professor designa uma atividade para que todos façam, que na verdade é um problema, de forma que haja diferentes formas e possibilidades de se resolver, de se representar, né, aquela solução, de se apresentar aquela solução. E nesse painel as crianças vão colocando a forma com que elas pensaram e colocaram isso no papel, né? A linguagem que eles utilizaram, né? Para com que eles pudessem expressar o pensamento e ver que há diferentes formas de se chegar ao mesmo resultado, ao mesmo objetivo, ao mesmo caminho. O painel de soluções é um ótimo ambiente para que se haja, então, momentos de problematizações em questão no que diz respeito à resolução de problemas. E é um dos itens importantes de existir nas aulas de matemática. Bem, até aqui falamos um pouco de como deixar a sala de aula, a aula de matemática, mas principalmente a sala de aula, um ambiente propício para a aprendizagem de matemática, de forma que haja estímulos, né, e materiais que estejam muito próximo das crianças e com facilidade para que elas utilizem, questionem, tenham curiosidade e que nós, professores, saibamos mediar todo esse processo de forma a atingir o nosso objetivo de ensinar matemática e que eles aprendam de forma muito intuitiva, lúdica, e também conceitualmente correta, que é o mais importante. Além da sala de aula, a escola em si é um espaço, um território de aprendizagem que também pode ser utilizado para se aprender matemática, com atividades em que as crianças realizam na hora do recreio ou nos intervalos, em momentos lúdicos, que não necessariamente precisa haver intencionalidade ou a presença do professor, mas que eles utilizem aquilo que estão vendo ali, naquele espaço de lazer, de descanso, possibilidades de utilizar os conhecimentos que aprenderam dentro da sala de aula com o professor fora daquele espaço, né, que é a sala de aula. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês muito interessante do curso de Pedagogia da Unesp, que já foi oferecido há um bom tempo, era um curso EAD. Hoje, né, esse curso é oferecido na Univesp, como tantos outros. E aqui é um módulo de metodologia de ensino de matemática que vai tratar sobre grandezas e medidas. Mas antes de irem, né, para essa questão, né, do ensino de grandezas e medidas, há um momento em que um diretor de escola utiliza a escola como um território, um espaço de saber para aprender matemática. Então vamos ver os 5 primeiros minutos desse vídeo para compreender como é que isso foi feito.
Escola Estadual Professor Daily Rezende França, Zona Norte de São Paulo. Quem passa pela quadra meio distraído pode achar que os alunos do 5º ano estão brincando. Nós estamos trabalhando o metro, né, uma medida padronizada, e eles estão trabalhando também grandezas e medidas, que é esse o objetivo da aula agora. 1,5 metro, 150 centímetros, né? Então vai ajudar a medir lá para ver quanto mais ou menos aonde parou o pé dele. Ajuda segurando lá, para ele poder travar. Vai, Bruno. Vê se tá certo, José. Aí? Foi aí? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí? Então trava a trena. E vem ajudar a olhar onde tá, José, agora. Olha no de baixo, na medida de baixo. Aqui. Então marca. Vai lá marcar. Grandezas e medidas. O assunto é um dos 4 eixos que o Ministério da Educação estabelece para o ensino da matemática. Os parâmetros curriculares nacionais definem que a criança deve aprender a comparar grandezas da mesma natureza, por meio de estratégias pessoais e uso de instrumentos de medida conhecidos. Os parâmetros, grandezas e medidas ganham destaque, ganham relevância, né? Porque esse tema se conecta com todos os demais. Quer dizer, o campo de grandezas e medidas se articula com o campo numérico, com o campo das figuras, das formas e também com o campo da estatística. Então ele é um campo integrador. E dentro das medidas a gente pode incluir o sistema monetário, porque o dinheiro pode ser entendido como uma medida do valor das coisas. Do ponto de vista da relevância social, esse tema é extremamente importante. A gente mede tudo o tempo inteiro, né? Este vídeo gravado na Escola Professor Daily Rezende França, durante uma sondagem do diretor Ivan Rodrigues, mostra o processo de aprendizagem de medição do comprimento. Olha o que eu vou fazer para ter uma ideia do tamanho desse banco. Quanto você mede? 1,47 está perto de 1,5 metro? Não. 3 centímetros. 3 centímetros é mais ou menos isso. Então está perto de 1,5 metro? Tá. Então vem cá um pouquinho. Ó, eu pergunto para vocês, será que dá para a gente ter uma ideia do tamanho desse banco? 3 metros. As crianças acabam brincando, criando brincadeiras, e aí você cria um espaço matemático também no espaço físico da escola. Então a gente tem tido o hábito aí nesses anos de utilizar aqui o pátio coberto, sempre com situações que permitam às crianças essa exploração numérica. Porque, ó, até aqui tem quanto? 1,47 m, quase 1,5 m. Ó, eu vou pegar aqui e agora ele vai... Levanta. A cabeça tá aqui. Olha lá, ó. Quanto deve ter esse banco? 2,10 metros? Mas ele não tem 1,5 m? Deu um Felipe do lado de lá, um Felipe do lado de cá. O Felipe tem quase 1,5 m. Então tem 1,5 m para cá, 1,5 m para lá. E aí uma coisa que eu acho interessante, né? Quando a gente trabalha com as unidades de medida, a gente fala muito no padronizado e no não padronizado, né? E o que eu tenho colocado é isso. O metro, ele é da vivência de todas as crianças. Então a gente pode partir também do metro e depois partir para o não padronizado. Quer dizer, usar o metro como uma referência de estimativas e depois você utilizar outros instrumentos de medida e tal. Né? E aí eles estavam medindo o banco, depois foram medir o portão. 3 metros. 3 metros. Bem, o vídeo, a parte que queria mostrar até aqui, para a gente entender um pouco
como o espaço, né, o pátio aí da escola, o espaço da escola foi utilizado para ter situações, problemas de matemática, em que as crianças aprendam nesses espaços. Lógico que ali havia a intencionalidade do diretor, né, e da professora, mas a partir do momento que aquele quadro numérico, aqueles riscos com estimativas de medida estavam marcados no chão, possibilitariam que eles posteriormente utilizassem, né, desses recursos para brincar ou fazer outras atividades que envolvessem esses conhecimentos que eles aprenderam. Algo importante de se falar aqui, que já foi citado no vídeo, que em matemática o tema grandezas e medidas é considerado um tema integrador, como disse o professor Imenes, que é autores de livros didáticos de matemática, que muitos de nós utilizamos em nossas aulas. Como ele disse, as medidas estão presentes em nossas vidas a todo momento, né? A medir o tempo, a contar, né, os valores, né, do dinheiro, que também é uma forma de dar um valor àquilo que a gente está comprando, coisas assim. O nosso tamanho, o peso, quando vai comprar algum alimento. Então, tudo isso está relacionado a grandezas e medidas. E por isso que chamamos de tema integrador. E a importância, então, de se trabalhar com temas parecidos com esses, que são interdisciplinares, né, dentro da própria matemática, que são integradores, nesses espaços, né, que não são na sala de aula, que são nos pátios, enfim, que estão na escola, e que também está presente nas brincadeiras dessas crianças. O vídeo continua, enfim, vocês podem ver todo o playlist lá no YouTube, tem muita coisa interessante e importante, mas o que eu queria mostrar, o principal para a nossa aula, é que a escola em si, o território escolar, aquele espaço que não é sala de aula, também pode ser um espaço de aprendizagem de matemática, que ajuda, né, as crianças a fazer essa leitura de mundo, que são de coisas importantes que estão na vida delas em todo momento, porque os familiares, os pais utilizam, os amigos, né, as pessoas mais velhas, os avós, e em contextos diferentes que eles estão, quando estão observando trabalhadores, pedreiros, enfim, costureiras, atividades assim, que utilizam muito, né, da matemática, do pensamento matemático, do pensamento mais específico, né, da geometria, da questão da medida e tudo mais. O quanto isso é importante, né, está presente em nossa vida, e nós temos o direito de compreender como né, e saber utilizá-las, né, é o direito, né, de aprendizagem. Luiz Márcio Imenes. Vamos aqui seguir o vídeo. A aula. Tem mestrado em educação. O professor Imenes é da educação matemática também. Aqui tá as referências que eu utilizei para preparar a aula de hoje. Como eu disse lá no início, foi baseado no Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, principalmente o primeiro livro de Organização do Trabalho Pedagógico. O de Estatística eu usei algumas imagens só, mas não tratei dele aqui. E o vídeo, né, que vimos agora, acabamos de ver aí, do curso de Pedagogia, que no comecinho eles tratam dessa ideia da escola, né, como um espaço de aprendizagem. É isso. Espero vocês até amanhã no nosso último encontro, onde a gente então finaliza com mais sugestões agora de como se trabalhar conceitos na sala de aula e metodologias, né? E que vocês tenham assim um gosto a mais para continuar aprendendo e sabendo mais o que é a educação matemática e como ela pode contribuir para a nossa prática profissional, né?
tantos aspectos positivos que temos aí para nos ajudar. Obrigado, até mais. Bons estudos.